leitores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Leitura Franca de 2026. Eu espero que vocês tenham passado um ano novo, uma virada de ano maravilhosa. Eu espero que esse ano seja repleto de boas leituras, cheio de eventos literários pra gente participar. Bora que 2026 já começou. E como temos um ano novo, eu tenho uma meta de leitura nova. A minha meta de leitura para 2026 é de 70 livros. Sempre que eu acabo alcançando a minha meta, no ano seguinte eu aumento um pouquinho. Então, em 2025, a minha meta de leitura era de 60 livros. Eu alcancei a minha meta de leitura e neste ano, então, eu aumentei para 70 livros, mas fica sempre aquele pensamento. Para algumas pessoas 70 livros pode ser muito, para outras pessoas 70 livros pode ser pouco, mas cada um de nós tem o nosso ritmo de leitura. A gente não tem que ficar se comparando, a gente não tem que comparar uma leitura, um ritmo de leitura ao outro. Vai cada um no seu ritmo e bora aproveitar o que a literatura tem de melhor para trazer pra gente. Bom, para dar o pontapé na minha meta literária de 2026, eu já finalizei um livro e eu quero falar um pouquinho, trazer essa indicação para vocês desse livro, e eu estou falando do livro Medusa. Gente, primeiro de tudo, olha essa capa. A capa desse livro, essa edição, ela é belíssima, belíssima. Nesse livro aqui, a gente tem uma outra visão da mitologia, do ser mítico Medusa. Em todas as histórias, pelo menos aqui eu já li, e filmes também, séries que eu assisti, a Medusa, ela é sempre retratada como um monstro, um ser sem escrúpulos que acaba com a vida das pessoas. E só que assim, sempre fica na nossa mente o porquê que este ser é assim. A Medusa sempre foi um monstro, ou teve o que vem por trás da história da Medusa? E é isso, é essa visão que esse livro ele traz pra gente. Nesse livro aqui, a Medusa, ela é a única filha mortal de dois deuses menores do mar, e ela sempre teve aquele sentimento dela não se encaixar dentro da família dela, porque a família dela é formada por vários outros deuses e ela era a única mortal. Então, ela faz uma viagem para Atenas e lá ela acha o templo da deusa Atena. Nesse templo, ela se oferece para ser uma sacerdotisa da deusa Atena. A deusa Atena acolhe ela e ela passa a viver ali naquele templo. Só que, o que acontece? A Medusa, ela não era uma deusa, mas como filha de deuses, ela tinha uma beleza assim que era fora da curva. Ela não tinha uma beleza mortal. Então, vários súditos, pessoas que iam ali naquele templo fazer as orações, fazer tudo, ficavam encantados com a beleza da Medusa. E uma pessoa que teoricamente estava, um ser que teoricamente estava encantado também com a beleza da Medusa, era Poseidon. Só que na realidade, Poseidon estava tentando de alguma forma manchar o templo de Atena, porque Atena e Poseidon tinham uma rixa. E o que ele faz? Ele seduz a Medusa e acaba ela dentro do templo. E aí a Medusa, ela corre e pede pra Atena pra fazer alguma coisa com Poseidon, não deixar ele passar impune, mas a Atena fala: eu não posso fazer nada com ele, porque senão a gente vai causar uma guerra entre os deuses
E você também não é uma inocente, porque você ficou de graça com ele, você sabia que ele era um Deus poderoso, que ele poderia fazer qualquer coisa contra você, que ele era muito mais forte que você, mas mesmo assim você foi atrás dele. E ela acaba dando uma punição para a Medusa. A Atena fala: você sempre quis mostrar a sua beleza para todo mundo, só que agora as pessoas não vão mais poder ver a sua beleza. Por quê? Ela transformou os cabelos da Medusa em cobras e que todo mundo que olhasse para os olhos da Medusa se transformariam em pedra. Então a Medusa, ela foi amaldiçoada pela deusa Atena por causa de um ato, um crime que Poseidon acabou cometendo contra ela. Então a Medusa, ela sai correndo, ela vai se esconder, ela tenta se esconder em várias florestas ali daquele local. Ela sempre acabava encontrando alguém e ela transformava as pessoas em pedra, só que tipo sem querer, porque ela não tinha o controle. Quando ela ia falar pra pessoa não olhar pra ela, a pessoa já tinha olhado e acabava virando pedra. Então a Medusa sofreu muito porque ela não tinha controle em cima dessa maldição, desse poder que ela acabou ganhando. Ela encontrou em um monte, lá em uma montanha, seguidores do deus Dionísio, e também o deus Dionísio estava ali presente. Eles acabam construindo uma amizade, ele acaba falando, dando alguns conselhos para ela, falando que ela não tem que ter essa visão de monstro para ela. Aí tem um ataque nesse acampamento do Dionísio e ela acaba transformando alguns dos soldados ali que estavam atacando o acampamento em pedra. E quem estava atacando era um rei que queria meio que invadir aquele local. E esse rei pediu para o enteado dele trazer a cabeça do monstro que transformou os soldados dele em pedra. Esse enteado chamava Perseu, é o Perseu das histórias. E em uma profecia que a Medusa já tinha recebido quando era mais nova, foi falado que Perseu iria arrancar a cabeça dela e levar como prêmio. Ela ajuda ali Dionísio, ela fala que ela não pode ficar ali porque ela vai prejudicar eles. Ela parte para achar as irmãs gêmeas dela, porque elas acham que elas têm que ficar junto pelo menos nesse final, porque ela sente que a profecia dela tá para se concretizar. Elas acham um local e ficam descansando, e ela tem várias conversas. As irmãs delas falam que realmente amam ela. É uma parte muito bonita, assim, muito tocante a gente entender todo esse sentimento. Mas a profecia acaba se concretizando. Perseu acaba encontrando e arrancando a cabeça da Medusa, assim como a profecia dizia que ia acontecer. E aí no final do livro a gente vê o espírito da Medusa conversando com a Atena, e a Medusa ela quer que a Atena assuma que tudo que ela sofreu não era para ela ter sofrido, que na realidade quem precisava das consequências era Poseidon. A Atena acaba entendendo toda a visão que a Medusa passa para ela, e como um presente, como uma remissão assim de tudo que aconteceu, a Atena transforma o espírito da Medusa em uma deusa, e o espírito da Medusa consegue ir para o Olimpo e ter o descanso eterno junto a outros deuses. Essa é basicamente a história desse livro, assim, mas de uma forma bem simplista, né? Eu trouxe só os principais acontecimentos. A gente vê essa carga de emoção, essa carga de sentimentos que a autora trouxe para a personagem Medusa, que era uma coisa que a gente não tem nas outras representações que já trazem ela diretamente como um monstro. A gente vê como ela se tornou
todas as dúvidas que antes passava na cabeça dela, eu acho que foi uma construção muito, muito boa e assim, muito especial para essa história. Eu gostei muito dessa outra visão para essa mitologia. Eu acho que deveria ter tido alguma punição para Poseidon. Ele realmente passou sem punição nenhuma nesse livro. Eu acho que realmente deveria ter tido uma cena, se deveria ter uma guerra pra ele ser punido, que tivesse a guerra, sabe? Eu acho que essa história até poderia ter uma classificação menor pra mim, a gente pensando nesse lado. A minha classificação foi mais pela escrita e como a autora trouxe realmente essa outra visão, que foi o que me conquistou. Mas essa parte e a parte do Poseidon ficar sem nenhuma punição, eu acho que é o que pecou, é o que faltou realmente neste livro. Mas, de uma forma geral, eu indico super a leitura dele para vocês. Comentem aí, vocês já conheciam esse livro? Vocês conhecem outros livros que trazem outras visões da mitologia grega? É uma mitologia que eu gosto muito de ler. Eu acho que, como muitos, eu fui fisgada pelo Rick Riordan com Percy Jackson. Só que é muito legal a gente ver outras visões, outras releituras dessas mitologias. Então, se vocês conhecerem outros livros que tragam essas visões diferentes, comentem aí, me indiquem também, por favor. E não se esqueçam de continuar ajudando o canal Leitura Franca a crescer cada vez mais. Bora fazer os inscritos, os números do canal crescer em 2026. Então curta, comentem, compartilhem. Não se esqueçam de acionar o sininho e se inscreverem no nosso canal. E foi isso por hoje, a primeira leitura de 2026. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Um beijo e boa leitura!